Tudo bem, meus irmãos. Eu quero só ler o capítulo 1 do parágrafo, ou melhor dizendo, o parágrafo 1 do capítulo 6, novamente, que foi o último parágrafo que lemos, para relembrarmos um pouco. Os irmãos podem acompanhar comigo. O parágrafo 1 disse assim: embora Deus tenha criado o homem justo e perfeito, ele deu uma lei justa, que tinha sido para a vida se tivesse aguardado, ou para a morte se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e em seguida esta seduziu Adão, e sem qualquer compulsão, deliberadamente transgrediram a lei de sua criação e a ordem dada a eles de não comer o fruto proibido, do que foi Deus, servido permitisse o pecado deles, de acordo com seu conselho sábio e santo, a fim de permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. O assunto é sobre a queda, né? Estamos vendo isso e hoje vamos agora gastarmos um pouco de tempo nesse parágrafo 2 aí. Não vamos ser demorados, vamos ser breves também, mas acredito que vai ser suficiente para nós entendermos esse parágrafo 2. Vamos no parágrafo 2. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles. E por isso, a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. No ponto 3, então, fica bem claro a definição, né? Repare comigo no começo do ponto 3. Nós lemos: nossos primeiros pais, por este pecado, decaíram. Isto aponta para o fato que eles estavam, meus irmãos, em uma posição elevada, porque no começo do ponto 3 deixa bem claro, eles decaíram, nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram dessa posição elevada de perfeição, sendo santos, justos, em conhecimento santo, em comunhão com Deus. Foi desse estado de comunhão com Deus, de santidade, de perfeição, de conhecimento que eles decaíram. E a perda disso tudo, de uma perfeição, de uma santidade, a perda da comunhão com Deus, a perda disso tudo só reforça o quão trágico foi a queda do ser humano. E é por isso que o ponto 3 começa com essa expressão: nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram. Decaíram de quê? Disso tudo. Decaíram do estado de santidade, decaíram do estado de justiça, decaíram da comunhão com Deus, decaíram da verdadeira santidade. Dificilmente nós conseguimos parar para refletir o quão trágico de fato, ou o quão danoso foi a perca e o resultado da queda. Mas a extensão dessa perda de Adão e Eva é o tema do restante desse capítulo inteiro, do capítulo 6. Esse é o tema basicamente. Ele vai tratar sobre a extensão da perda e o que ocasionou, a tragédia que ocasionou a queda. E à medida que nós vamos prosseguir aqui, nós vamos aprender que o motivo de não refletirmos sobre essa tragédia, sobre essa perda, vem justamente da nossa condição, a condição de caídos. Nós sabemos que essa queda foi imputada e transmitida a todos nós e toda a descendência de Adão. Vamos então para o versículo de rodapé que está aí, um deles, começando por Romanos 3, 22. Romanos capítulo 3, verso 22.
Começar pelo irmão Renato e vamos seguir a ordem de leitura. Romanos capítulo 3, verso 22. Versão NVT. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Romanos capítulo 3, verso 22, né? Isso. Exatamente. E é exatamente isso. Essa condição de sermos declarados justos vem de Cristo Jesus. Você vê, Adão e Eva, eram justos, eram puramente justos. Foram criados assim. Depois que caímos, entramos em uma condição que nós somos declarados justos. Somos declarados justos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz a palavra. E como resultado disso, todos destituídos da glória de Deus, da comunhão com Deus, nós deveríamos ter grande interesse sobre esse assunto que o capítulo 6 vai tratar, que é o assunto sobre a queda e as consequências dessa queda. Não apenas devemos saber sobre a queda por ser um fato histórico, mas como uma realidade presente em toda a humanidade. Porque se entendermos o grau em que a raça de Adão caiu, nós vamos entender de fato a verdadeira necessidade de redenção. Enquanto nós não entendermos a gravidade do pecado, a gravidade da queda, nós não vamos entender a tamanha necessidade de redenção. A tamanha necessidade de redenção. E é isso que nós vamos procurar entender aqui. Muitos cristãos hoje, eles não compreendem a magnitude da corrupção da humanidade e às vezes trata a corrupção, a queda, o pecado, como se fosse uma simples ferida, uma ferida nada grave. Não é à toa que o profeta Jeremias, no capítulo 6, já dizia: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Eles dizem paz quando não há paz nenhuma. E embora todos os verdadeiros cristãos, eles venham a entender que o pecado é de fato um problema, digamos assim, né? Muitos não compreendem a extensão e a profundidade desse problema. Eu acho que esse capítulo 6 vai trazer um pouco disso para nós, de abrir as nossas mentes para entendermos a profundidade que foi a queda e as consequências que sucederam dessa terrível queda de Adão e Eva. Porque por não compreenderem ou por não compreendermos a extensão da queda, às vezes de forma até involuntária, nós acabamos não sendo profundos em relação ao Evangelho. Não somos profundos em relação à redenção, à graça de Cristo. Muitos cristãos tratam o assunto da queda como se fosse apenas a porta de entrada do cristianismo, como se fosse algo só para os cristãos iniciados, os novos convertidos, mas não é, meus irmãos. Esse assunto do capítulo 6 aqui, a queda do homem, na verdade é a substância do Evangelho. É a substância do Evangelho. A queda é o cerne, é o coração do Evangelho. Então é importante nós entendermos mais sobre esse assunto. A confissão, ela declara aí no ponto 3, continuando no ponto 3, que nossos primeiros pais decaíram de sua retidão original. Nós já vimos isso no capítulo 4. Nós sabemos a partir do capítulo 4 que nossos primeiros pais foram criados em retidão, certo? Eles foram criados nesse estado. E agora aqui no capítulo 6 nos é dito que eles decaíram dessa retidão que eles foram criados, essa retidão que é chamada aí de retidão original. Retidão original. Eles decaíram desse estado. Sua justiça era característica, era peculiar. E é interessante nós pararmos para pensar um pouco nisso, porque essa justiça não consistia somente em serem considerados justos, como nós somos hoje. Nós somos justos porque nós somos considerados, é uma declaração jurídica de Deus em Cristo Jesus. Nós somos declarados justos pela justiça de Cristo. Hoje nós somos assim, nós estamos nesse estado, uma declaração
que somos justos. Mas Adão e Eva, eles eram verdadeiramente justos. Eles não eram considerados justos, eles eram verdadeiramente justos. E cair desse estado nos mostra o quão terrível foi a queda. Um estado abençoado, um estado, uma condição maravilhosa. Isso é tão verdadeiro, essa questão de que nós somos declarados justos, né, pela justiça de Cristo, que a Escritura diz que nós tropeçamos ainda em muitas coisas, porque nós somos declarados justos. Deus olha para nós e não nos considera justos pela nossa justiça ou bondade, ou porque encontrou algo de bom em nós mesmos, mas porque Ele olha a verdadeira justiça de Cristo em nós. Porque nós só vamos chegar ao nosso estado verdadeiro de santidade no dia da nossa glorificação. Por isso que nós estamos sendo transformados, como diz o apóstolo, de glória em glória. Estamos sendo transformados para chegar à verdadeira justiça e sermos verdadeiramente justos na glorificação. Mas nossos pais, eles eram total e realmente retos em palavra, retos em pensamento, retos em ação. Diferente de nós que nascemos em pecado, eles foram criados em justiça, justiça plena e santidade plena. Esse tipo de justiça é tão estranho para nós, meus irmãos, porque nós não nascemos com essa justiça, nós nascemos em pecado, né? E esse tipo de justiça do que nós olhamos aqui nesse capítulo, que fala da justiça e da verdadeira retidão, né? Isso é tão estranho para nós que nós nem conseguimos entender como é isso direito. Não conseguimos entender. É como se, materialmente falando, nós tivéssemos falando aqui de como é pilotar um avião. Nenhum de nós tem a noção de como é pilotar um avião, porque nós não somos capacitados para isso. Mas é interessante nós pensarmos que condição que nossos primeiros pais decaíram. Decaíram de uma verdadeira justiça, uma verdadeira santidade. Como diz aí, né? Decaíram dela. E ao decaírem dela, isso significou que eles deixaram de possuir aquela retidão original. E como resultado disso, nossos primeiros pais, continuando o ponto 3, nossos primeiros pais decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. E da comunhão com Deus. Meus irmãos, este é certamente a perda mais devastadora de todas. A mais devastadora de todas. Nós sabemos que só conseguimos ser livres de fato quando fazemos a vontade de Deus. Os nossos primeiros pais perderam isso, a comunhão com Deus. Eu quero que nós abramos a nossa escritura em Gênesis 3, no verso 8. Quero que os irmãos observem. Gênesis 3, verso 8. Que a gente pode perceber que essa comunhão com Deus já pode ser observada como uma das consequências da queda. Gênesis 3, verso 8. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Perceberam que essa perda da comunhão com Deus já pode ser claramente vista em seguida do pecado deles, logo em seguida que eles pecaram. Você viu? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Eles ouviram a voz de Deus, mas esconderam-se. A comunhão havia sido quebrada. E eles estavam agora afastados de Deus. Deliberadamente, eles se afastaram de Deus. Eles correram de Deus. Deliberadamente. Que lástima.
Lembram que já aprendemos aqui sobre a verdadeira liberdade? Vou repetir, consiste justamente em conseguir fazer a vontade de Deus, ter a comunhão com Deus. Pois é, na queda isso foi imediatamente perdido. Receberam? Ouviram a voz de Deus, correram. Deus fala através do profeta Jeremias no capítulo 6, no verso 10. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Meus irmãos, isso é terrível. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. É exatamente isso a condição da raça humana. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a pregação do Evangelho, elas correm, elas vão na direção ao contrário. Se o Espírito Santo não convencê-las e trazê-las, elas vão fazer como Adão e Eva, vão correr e vão se esconder. E lembre-se, Jeremias está falando aqui para um povo que se considerava povo e nação eleita de Deus. E para esse povo que se considerava a nação eleita de Deus, a palavra do Senhor era para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Motivo de prazer. É o que muitos cristãos, é como muitos cristãos agem hoje. Ao ouvir a palavra do Senhor verdadeiramente pregada e fielmente exposta, Deus falando, eles desprezam isso. Eles não querem isso. Não querem. Afinal de contas, não encontram motivo de prazer nisso. Na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Não encontro nenhum motivo. A comunhão havia sido quebrada. E agora Adão e Eva estavam afastados de Deus. Não davam ouvidos ao Criador. E como eles estavam afastados do autor da vida, a confissão agora mostra que aquela ameaça de morte que Deus tinha pronunciado não era um blefe de Deus, como a serpente tinha sugerido, né? Não era um blefe, mas a morte agora de fato os alcançou. Mas não apenas Adão e Eva. Final do ponto 3, diz assim, leia comigo. E nós neles, e por isso a morte veio, sobre todos. Deus havia ameaçado com a morte em caso de desobediência, mas Satanás mentiu para Eva, dizendo o quê? Certamente vocês não vão morrer. Deus tinha dito, vocês certamente morrerão, certamente não morrerão, diz a serpente. De forma sutil, nós vimos isso no domingo passado, eles foram enganados pela serpente. É claro que Eva deveria ter reconhecido essa contradição direta, né? E percebido essa sutileza. Tinha condições para isso. Estava em um estado abençoado. Se considerarmos as condições e as proporções do qual Adão e Eva foram tentados e Cristo foi tentado, foi totalmente diferente. Eles não estavam privados de nada, enquanto Cristo estava privado de tudo. Cristo foi tentado no deserto, enquanto Adão e Eva foram tentados num paraíso. Mas mesmo assim, tendo condições de ter percebido essa sutileza, Satanás enganou usando o animal astuto, que é a serpente. Perceberam que Satanás, ele geralmente não aparece em sua forma real? Hoje é a mesma coisa. Ele se apresenta como algo parecido com o Evangelho, com uma mensagem parecida com a de Cristo, com uma roupagem parecida com a de Jesus, nosso Salvador. E isso ele age porque ele age na sutileza. Ele não aparece em sua forma real, ele não aparece como ele é, ou ele não fala o que ele quer de imediato, mas ele vem para enganar, para agir com sutileza. E foi assim que aconteceu com Adão e com Eva. E agora essa palavra que Deus tinha dito, de que a morte chegaria a eles, foi confirmada. A morte realmente veio. A morte realmente veio. E não só sobre eles, como acabamos de ler na confissão, mas sobre toda a sua posteridade. Vamos para mais um versículo que está aí no rodapé, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12.
pode ler, a seguir na ordem. Se a Cris achou, pode ler, tá bom, Cris? Por favor. Capítulo 5, verso 12, tá? Nós vamos acompanhar ela com a leitura. Pelo qual também temos entrada pela fé. Capítulo 5, verso 12, isso. Tudo bem. Pelo que como todo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pois bem, perceberam? Todos pecaram. Todos pecaram. É isso que quer dizer o que acabamos de ler na confissão. Nossa queda neles. Ou seja, nós neles. Significa que a morte veio sobre todos. Portanto, já que a morte veio a todos, olha o ponto 4. Todos nos tornamos mortos em pecado. Não é isso que diz o ponto 4? Todos nos tornamos mortos em pecado. O parágrafo 3, ele vai discutir a imputação do pecado. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, no próximo domingo. Não vamos entrar muito nesse assunto hoje. Mas aqui no parágrafo 2, já com esse ponto 4, ele quer deixar claro que a morte avisada por Deus se tornou uma realidade. Deus tinha dito que se a desobediência fosse uma realidade, a morte também seria uma realidade na vida de Adão e Eva. E o que seria essa morte? Nós sabemos que essa morte se refere também à questão física. Só que para os puritanos, para os autores da confissão, e de fato as escrituras apontam para isso, essa morte é especificamente a separação da alma em relação ao corpo. Ou seja, é a morte espiritual. De gravidade maior é a morte espiritual do que a morte física. E essa dissolução, essa separação da alma em relação ao corpo, não era o estado em que Deus intentou para a humanidade no início, tanto que não era assim, mas foi a partir do pecado que uma pessoa, quando morria, ou quando a pessoa conhecesse a morte, que a morte se tornou uma realidade, e morresse fisicamente, a partir desse momento, a alma e o corpo seriam separados e se tornariam ali distantes um do outro. Tiago, no capítulo 2, no verso 26, diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, quando diz aqui sobre morte, especificamente está falando sobre a morte espiritual. A morte física também está inclusa, mas a mais grave do que a morte física é a morte espiritual, é essa separação da alma com o corpo. Mas essa separação, meus irmãos, é apenas temporária, porque a própria Escritura diz que haverá uma ressurreição, chamada ressurreição final para todos. Como diz a Escritura em Atos, no capítulo 24, diz: há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Essa ressurreição final é que vai juntar a alma e o corpo. A alma e corpo que foram separadas no momento da morte física. Esse momento aqui, que é o momento da ressurreição final, elas serão juntadas novamente. Ok? Como a Escritura afirma: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versos 28 e 29. Ou seja, tanto ímpios quanto justos terão sua alma e seu corpo juntos novamente. Por isso a mesma Escritura nos adverte, em Mateus 10, 28, e não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo, porque elas serão juntadas depois da morte física. E os ímpios sofrerão no inferno, alma e corpo, juntos.
Palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, verso 28. Se você estiver interessado em olhar para o futuro, o capítulo 31 vai tratar especificamente sobre a ressurreição dos mortos, tá? Estamos muito distantes de lá. Se você quiser ir olhando, tá? Mas o fato é que isso tudo foi uma consequência da queda, mas mesmo assim não fugia da providência de Deus. E olha a confissão, pelo mesmo termo na confissão, que diz todos nos tornamos mortos em pecado, e nós entendemos que no ponto 4, né? E esse todos nos tornamos mortos em pecado é além da morte física, que todos morreram espiritualmente também. E é interessante porque vocês percebem que quando a queda ocorreu, imediatamente a morte espiritual já aconteceu, antes da morte física. Eles já morreram espiritualmente antes de morrerem fisicamente, imediatamente após a queda. Tanto que morreram de Deus, caíram espiritualmente, morreram espiritualmente. Só que além da morte física e além dessa morte espiritual, a confissão vai nos dizer algo ainda terrível. Olha o ponto 5, todo o ponto 5. Todos estão totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Além de morrermos e sofrermos a morte física, além de sofrermos a morte espiritual, mais uma das consequências terríveis, todos estão totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Porque é isso que acontece, não é? Ao nos afastarmos de Deus, perdemos a vida, perdemos a santidade, porque Deus é santo, Ele é o autor da vida. Então, com a perda da retidão original, todas as faculdades, como diz a confissão, e partes da alma e do corpo ficaram, como diz o próprio ponto 5, totalmente corrompidas. Totalmente corrompidas, as faculdades e partes. Isso aqui se refere aos vários aspectos do corpo e da alma. Emoções, vontade e assim por diante. Totalmente corrompidos. As faculdades e partes. Não há nenhuma parte do homem e nenhuma faculdade não afetada pela queda. Isso que é depravação total. Depravação total não é que um homem pode ser tão ruim como possa ser, mas que a queda afetou todas as faculdades, a totalidade do ser humano, a sua vontade, o seu pensar, o seu agir. Cada parte do ser humano foi afetada pela queda. É isso que significa depravação total. E a Escritura diz sobre aqueles que agora estavam no estado de convertidos, mas a Escritura lembra a estes que, estando vós mortos em ofensas e pecados, Efésios 2, 1, capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos em ofensas e pecados, e é isso que nós estávamos mesmo, antes da conversão, mortos em nossos pecados. Semelhante texto encontramos em Tito. Vá comigo em Tito, capítulo 1, verso 15 a 16. Pode seguir a ordem de leitura, por favor, e nós vamos acompanhar. Tito, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Por favor. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, de fato. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Perceberam? É isso que nós estamos falando. Foram contaminados, foram corrompidos. E a Escritura diz que não há exceção. Todos são totalmente depravados. Nós conhecemos o versículo de Romanos 3, no capítulo 3, no verso 10 a 12, que diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Essa é a condição que a queda trouxe para todos nós.
Ninguém consegue nem entender, nem querer. A gente não consegue nem se preparar para querer algo de bom. Mas como será dito sobre as ramificações da morte em pecado, da depravação total, isso vai ser dito no parágrafo 3, 4 e 5, nós deixaremos para se aprofundar mais nos parágrafos seguintes. Mas é isso que nós devemos guardar, meus irmãos. O quão terrível foi a queda da humanidade. Todos nós. Nós estávamos numa condição abençoada em Adão, mas caímos numa condição terrível em Adão. Todos fizeram-se inúteis. Isso nos traz uma realidade, né? É uma verdade que as pessoas não gostam de ouvir, de que nós somos inúteis em nós mesmos. Somos, de fato, inúteis. Por que somos inúteis? Porque o capítulo é claro, que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que queira. Se não há ninguém que queira, que busque, não há ninguém que entenda, isso se torna uma pessoa inútil. Não consegue fazer nada, não consegue nem querer nada. Muito diferente da noção popular pós-moderna, né, de que o ser humano é o centro do universo e ele pode tudo por si mesmo. Não, só podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Em Cristo que nos fortalece. Como já vimos na exposição e estamos vendo em Filipenses, que o diácono Renato está nos trazendo, podemos todas as coisas em Cristo somente, mas o contrário também é uma realidade. Nada podemos sem Cristo, nada mesmo. Somos inúteis. Não somos ouro puro de Ofir. Não somos inúteis. De fato, haverá uma gama da sociedade que, como diz o texto, né, será como ouro puro de Ofir. Mas essa parte da humanidade serão aqueles que estarão sofrendo a ira de Deus. Porque os homens se tornarão tão raros que serão como ouro puro de Ofir. Que terrível foi a queda, meus irmãos. Que terrível foi a queda. Graças a Deus, então, por Jesus Cristo, não é mesmo? Que nos salvou desse terrível estado que nós mesmos deliberadamente estávamos. E não só isso, Ele nos santifica de glória em glória pelo zeloso Espírito Santo. Como diz o profeta Zacarias no capítulo 13, no verso 1, naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Essa fonte, nós sabemos, já veio Cristo, e nós bebemos dessa fonte. Nós sabemos que essa fonte é tão essencial para a nossa vida que nenhuma outra fonte é capaz de saciar a sede como Cristo Jesus. Que maravilhoso, que bendito, que reconfortante é termos bebido dessa fonte que jorrou da descendência de Davi, Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, por mais essa manhã. Que nós viemos pensar sobre o quão danoso e quão danosa foi a queda. Estado terrível a queda nos ocasionou, terrivelmente. Acabamos de ver isso, Senhor, nesse parágrafo 2. Mas também isso nos mostra o quão magnífico foi o seu plano salvador. Quão exaltado o Senhor de fato merece ser por tamanha obra de redenção. Como diz a tua Escritura, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Como não se maravilhar com tamanho resgate, com tamanha provisão e com tamanha misericórdia. E o Senhor venha nos trazer a consciência de nossas faculdades corrompidas e que estão sendo restauradas por teu Santo Espírito, de glória em glória. Nos ajude, Senhor, a sermos agradecidos por tamanha salvação e continuar firmes no chamado que o Senhor nos propôs, desviando os nossos olhos da maldade, mortificando o nosso coração do mal que habita dentro dele. Só o teu Espírito pode mortificá-lo, Senhor.
Nos ajude a sermos perseverantes e fiéis a Ti. É só com Teu Espírito que conseguiremos, pois é o Senhor que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a Tua boa vontade. Senhor, que o Senhor nos faça andar em segurança, não temendo a morte, Satanás, o mundo. O Senhor nos salvou disso tudo. Cristo, de forma triunfante na cruz, nos livrou de todas essas coisas. Nos faça apenas confiar mais no Senhor. Aumente a nossa fé para sermos dependentes de Ti, para renunciarmos pecados pequenos, pecados grandes. Nos faça renunciar por amor ao Teu Evangelho e por gratidão a todo esse resgate magnífico. É isso que oramos, Senhor, dependente do Senhor. Nos leva, Senhor, embaixo de Tua mão poderosa, se assim for de Tua vontade. Nos leve em segurança, assim como o Senhor nos trouxe. Se a tragédia nos ocorrer, se a perda vier até nós, se a doença, se a tristeza, sabemos que é de acordo com a Tua vontade também. Mas independente do que vier e do que está preparado para nós, sabemos que a Tua mão soberana está no controle disso tudo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e para a Sua glória. Ó Senhor, é isso que oramos e agradecemos. Amém. Terminado, meus irmãos.